Estamos começando o primeiro episódio da primeira temporada do Aldeia Cast, o podcast do Notícias da Aldeia. Eu sou o jornalista Rodrigo Becker e estou aqui com o meu amigo Marco Leite, a quem eu agradeço imensamente pela oportunidade de a gente fazer esse projeto juntos, essa jornada que a gente começa agora. E queria imediatamente apresentar os nossos convidados, mais do que especiais. Futuro presidente da SIX, Daltro Ribeiro. Bem-vindo, obrigado por nos receber, nós estamos na casa da SIX, na verdade, né? Obrigado, Rodrigo, é um prazer recebê-los aqui, nessa primeira edição do Aldeia Cast, a gente fica muito honrado que seja aqui na nossa casa. Vamos continuar. E o Gilberto Manfroy, empreendedor da cidade, né? Corretor de imóveis, entusiasta do empreendedorismo, colorado também. Isso aí. Sofrido, né? Semana mais aliviada, né? Mais aliviado, claro. E, bom, a ideia é nós batermos um papo, então, sobre as questões da cidade, falar um pouquinho sobre o novo momento da presidência que o senhor assume agora em janeiro. E eu já queria começar direto, assim, a gente estava conversando um pouco bate-papo, porque antes de começar a gravação, estava falando sobre essa questão do centro mesmo, né? Quando eu vim para cá, a gente falava muito já, eu trabalhava no jornal, editor do Diário de Canoas, a gente já falava sobre essa questão da revitalização do centro. É possível a gente fazer alguma coisa nesse momento? Eu acho que dá para engrenar um projeto, se precisa também, porque daqui a pouco também não é uma ideia que ficou no passado. Precisa fazer alguma coisa? O que o senhor acha que é esse momento do centro da cidade? Boa pergunta, Rodrigo, é importante, né, a gente partir por já exatamente, né, nessa conversa sobre o centro da cidade, que a gente entende que é onde que começa a economia de um município, né. Só para, né, a gente contextualizar aqui, eu ainda não sou o presidente, Sim. Eu sou o presidente eleito, né, a Shirley Panizzi fica até dia 31 de dezembro agora, e eu assumo no dia 1º de janeiro, né, a presidência da casa, onde que por 2 anos, né, eu vou ficar à frente ali nessa representação dos empresários. E como tu falou, né, a gente sempre ouve falar, né, da revitalização do centro, né. Eu sou morador de Canoas, eu nasci em Canoas, me criei em Canoas, então a gente, né, quem não, desde criança não passa ali pelo centro, antes do calçadão, na época do trem ainda, né? Sim. E depois foi construído né, o trem de superfície, né? Então a gente já viu a evolução do centro. Hoje parece que, né, deu uma travada na evolução do centro, né? Que a gente entende que, né, existe recursos escassos para fazer grandes obras, né? Então a gente fica imaginando assim que realmente, né, precisa de revitalização, precisa de grandes obras ali. E às vezes, né, quando a gente, né, tá numa casa, às vezes, né, eu acho que todo mundo deve já ter passado por isso, a situação financeira é muito boa. Quando ele não pode fazer uma obra, a gente pinta, né, já dá umas latas de tinta aqui, já dá uma rejuvenescida. Então, quando a gente não tem investimento, eu acho que, né, umas boas latas de tinta no muro ali, naquelas passarelas, né, pintando o cordão, fazendo uma limpeza adequada ali, eu acho que já pode a gente, né, considerar como uma mini revitalização, né? Então, o que eu acho que nós como empresários temos que, né, fortalecer, que incentive que isso aconteça, né? Porque um empresário, quando vê alguém se mexendo, ele não fica parado, ele quer se mexer também. Se mexe junto. Tenho certeza que quando houver ali uma simples pintura ali, que deu todo mundo já vai querer trocar a fachada, e aí a economia já gira, já troca, o dinheiro já troca de mão, né? Então, nós entendemos dessa forma, Rodrigo. Não sei se, né, o Marco pode falar. Eu cheguei em Canoas em 1978 e vim morar no edifício da Maso Rocha, ali na esquina da 15 com a Fioravante Milanês. Me lembro que naquela época, poucos anos depois, nevou inclusive em Canoas, acho que foi no ano de 84. Eu peguei essas reformas todas, não peguei o calçadão em 1972, como o Gilberto nos contou aqui em off, de que ele veio para o centro em 1972, mas eu peguei todas as reformas que foram feitas no centro, morando ali no centro da cidade. E eu vi o centro e vivi o centro a pleno, quando, inclusive, a vida noturna do centro era movimentada, entendeu? A gente tinha grandes bares, grandes locais para a gente conversar, era um lugar seguro para te ficar até amanhecer se precisasse, né? E desde então, desde o Trem Zurb e algumas melhorias que foram feitas logo depois, o centro começou a decair.
A noite já não é mais a mesma, a gente quase migraram, os bares migraram para outras ruas, como a Dr. Barcelos e agora mais recentemente a César Fredo aqui, né? Perto do shopping, Parque Shopping Canoas. Mas assim, ó, eu vejo que o centro precisa de melhoras, tá? E eu acho que a coisa que a gente precisa fazer é um sonho do Gilberto, a gente conversa muito sobre isso, que é o centro administrativo e trazer de volta a população. Aqui em Canoas, as pessoas vão procurar alguma coisa da prefeitura, tem que andar em 3, 4 bairros, às vezes. Agora o transporte é de graça, mas antigamente eles ainda gastavam para fazer isso, tá? Mas é o tempo que as pessoas perdem para fazer alguma coisa. Eu acho que trazer a população de volta para o centro é pensar um pouco também o centro administrativo de Canoas. O que tu acha, Gilberto? Uma obra, o centro administrativo, eu acho uma obra cara, assim, né? É uma coisa que é fácil de se decidir. Mas além disso, tem alguma outra coisa que tu acha que daria para fazer? Revitalizar o centro seria o quê para ti? Assim? Eu acho que Canoas carece, né? Eu vou citar alguns exemplos, né? Eu estava descendo o elevador do meu prédio, que é o único prédio que tem elevador panorâmico. Aliás, não é o único, mas é o único do centro ali da Feiravante. E aí uma senhora falou assim para mim, olhando para fora do elevador: ai, como é bonito aqui em cima. Em compensação, lá embaixo é horrível, está horrível. Isso faz 15 dias, tá? Então eu vou passar assim, primeiro eu queria elogiar os dois, né? Os dois jornalistas, o Marcos, e acho que faço isso em nome também do presidente da SIX aqui, né? Pela iniciativa do Aldeia Cast, uma iniciativa de vocês, espero que tenha muito sucesso. E dizer que, na verdade, assim, diferente, deu um branco é idade, né? Teu nome? Daltro. Né? Diferente do Daltro, que é canoense nato, né? Eu vim para Canoas, eu nasci em Bento e vim para Canoas com 4 anos. Hoje eu tenho 68 e me considero um canoense, não da gema, mas, né, por andar a pé, Cristo Redentor, Rondon, me formar na Ubra, enfim. E o que eu vejo assim, né? E aí eu passei a amar Canoas quando meus filhos começaram a estudar naquela fase de adolescência. Não, porque Canoas é ruim, porque eu dizia para eles: Canoas é o melhor bairro de Porto Alegre, para eles entenderem o que era Canoas, né? Hoje tem o exemplo de ontem, chegando com a minha filha, ela ficou 4 dias em Pissarras, ela chegou e disse assim, chegando perto da casa dela: eu amo Canoas, adoro isso aqui, não moraria em Pissarras. Então, eu, assim, a régua está cada vez menor, né? Então, eu tenho uma missão que é contribuir para um projeto de 2050, que eu chamo. Que é um projeto que ele tem que passar pelos prefeitos, ele tem que ser abraçado pela cidade, e que possa ser implementado durante 20 anos, 25 anos, né? 25 anos até 2050. E esse projeto precisa ser discutido e as ideias, eu sou muito franco, assim, as ideias não são só minhas, porque, na verdade, eu gosto de pegar ideias, compilar ideias e trazer ideias também, tá? Então, assim, Canoas é carente do centro. No momento em que nós temos uma estação de trem aqui, o pessoal falava em tirar o centro administrativo do centro. Que é um absurdo, né? É um absurdo. O centro administrativo tem que estar no centro. Como viabiliza isso? Bom, primeiro tem que ter um projeto. Projeto, o governo federal tem dinheiro, a fundo perdido, não vai gastar nada. Agora, tem que ir lá buscar o dinheiro não vai cair do céu. E Canoas, assim, ela vem perdendo espaço político, vários espaços. Nós já tivemos 3 deputados federais, 3 estaduais. O que temos hoje? Um federal? Né? E outros que vêm aqui pegar voto, 10 mil votos, nunca mais aparece aqui. Então, assim, nós perdemos no cenário político e perdemos no centro, nem se fala, o centro é horrível. Eu concordo com o presidente da SIX, o futuro presidente da SIX, que bastava pintar. Calçada ninguém arruma. E aí eu tenho uma crítica aos empresários também,
Porque eu, enquanto ali reformei o Bar do Amadeu e coloquei ali o Cosmopolita, eu botei banco na calçada, eu arrumei a calçada, eu mantinha ela limpa, organizada. Cara, os lojistas aqui, tem um buraco na frente deles, não fazem nada. Esperando pelo município, mas que isso? Eles têm que esperar pelo cliente deles, não pelo município. Eles têm que trazer o cliente para dentro, né? Assim como eu acho assim, ó, sempre que fala com um lojista, eles falam dos camelô. Cara, o camelô é uma realidade. E não adianta jogar eles no canto. Cara, eles trazem gente para o centro. Eles não são público meu, eles têm uma outra faixa. Não estou falando meu que não tem negócio nenhum, né? Mas eles não são o cliente da Renner, sei lá, por camada aí, né? Mas eles, se tiver no centro, eles vêm, vão gerar, vão consumir no bar, vão, né? E aí o centro é carente de, por exemplo, tem que atacar, tem vários. Nós podemos pegar o elo perdido, tá? Que é lá em frente à Forja Sul, ali, e vamos até ali em frente a Brosalto. Antiga Brosalto, não sei se mudou de nome. Enfim, ali, tudo isso tem que ser repensado. Entendeu? E dá para repensar. É juntar ideias. Tem muita gente com ideia de Canoas. Para você, acho que vale para o presidente também, Marco, que é o seguinte, além do centro administrativo, que eu acho que é uma questão importante, isso sempre se falou, né? O trem vai continuar aqui, não tem que tirar. Então, provavelmente, a circulação de pessoas continuará aqui. Os ônibus passam aqui, então o centro administrativo, essa é a lógica de ter aqui. Sim. Mas o que dá para fazer a mais? Porque daqui a pouco é o seguinte, né? O centro, ele, além da loja que eu venho para comprar, por exemplo, o que mais que é atrativo para mim, né? Isso parece que falta alguma coisa. Você tem essa sensação de que ficou devendo, sabe? Sim. O centro não é tão atrativo. Se a gente for comparar com o shopping, né? O shopping é outra realidade, não dá para ser simples comparação. Mas o shopping, ele é todo marqueteiro para si mesmo, né? Todo ele se vende, a gente quer ir para lá, ar-condicionado, a iluminação aconchegante, a música no tom correto, tudo convida. O que o centro convida pra gente, né? Isso é uma coisa que assim, o empresário pensa sobre isso também, que o Gilberto está falando agora da calçada. Como é que a gente, o que a gente poderia fazer além do centro administrativo que, enfim, né? O que dá para fazer pelo centro? O Gilberto podia tocar naquela ideia dele que ele teve de transformar, né? Eu não quero interromper as ideias do Dalton. Isso não, mas eu faço questão de lembrar isso, porque a gente tem que pensar, por exemplo, na qualidade de vida, trazer e atrair o público para o centro de uma maneira cultural, entendeu? Sim. Por exemplo, ele esse tempo me mostrou um projeto, eu até acabei escrevendo no meu blog, sobre a questão de elevar o trem e transformar ali o avião, desculpa. O avião. Elevar e fazer aquilo um bar temático ali embaixo, com lojinhas, alguma coisa que nosso principal ponto turístico trouxesse o canoense e o turista para o centro. Esse tipo de coisa é uma atração. Eu acho uma boa ideia, Marcos. Essa questão de investimentos em praças é muito importante. Só queria voltar naquela questãozinha do centro administrativo ali, Rodrigo. Porque realmente, né, a gente sempre pensou no centro administrativo. E o que é um centro administrativo? Trazer, né, o pessoal para resolver questões, né, junto à prefeitura, junto a regulamentações e tudo mais. A gente sabe hoje, né, que a questão da tecnologia, hoje as pessoas estão conseguindo resolver tudo isso no computador, eles não precisam mais vir a um centro administrativo para resolver. Então a gente também tem que entender o momento, né, que a cidade vive, e hoje a gente pode ter um grande centro administrativo e não ter ninguém circulando, só máquinas, né? Daqui a pouco só robôs, né? Atendendo, né? De forma virtual. Né? Então a gente tem que repensar essa questão de um centro administrativo ser uma canalização de recebimento de órgãos públicos para resolver problemas que hoje isso está acontecendo, né? Agora, essa questão da revitalização, a gente fica olhando o centro de Canoas e ela marca um potencial muito grande, né? E esse potencial eu acho que deve ser o cultural, eu acho que tocou no ponto certo aí, né? Na questão de bares, né? A gente pode fazer muitos bares. E a revitalização não é só do centro. A gente começa a ver a linha do trem, assim, e aonde que Canoas, não vou falar a palavra despejo, mas é onde que o trem larga muita gente, né? Larga quase, né? Um percentual muito grande da população através das estações, né? E a estação do centro é um monte que
né, o trem larga também uma quantidade imensa da população ali. Mas se nós vamos olhar as outras estações, nós vamos pegar ali o bairro Fátima, por exemplo, onde que eu conheço bem, a nossa empresa está instalada ali. Ali também tem uma praça, Marco. E a única praça que tem em Canoas, onde que é uma praça que vale 4, porque ela é dividida em cruz. E, então são 4 praças em uma só. E tem esse potencial que tu falou aí, de tu fazer um bar, fazer um, né, bar temático, né? Na volta da praça, a gente já contou, tem 43 tipos de negócio ali. Ali tem supermercado, tem academias, tem advogados, tem uma série de atividades ali. E tem estoque para triplicar o número de empresas ali, se a praça tivesse, né, como tu falou, um potencial, um atrativo, né? Sim, revitalizar de modo permanente, que ela seja cuidada todo dia. Exatamente, né? Aí a gente pode ir para Niterói, onde o trem também, né, ela larga muita população ali. Tem aquela rua ali, eu não lembro o nome da rua agora, mas aquela rua pode se tornar também um calçadão, né? Por que não um calçadão naquela rua? Muito atrativo, né? Então, Canoas tem um potencial assim muito grande, né? A gente fala do centro, mas se a gente vai olhar, cada estação são pequenos centros de Canoas, né? Pois é, será que Canoas... Só um exemplo que eu vou dar. Esses dias eu fui a Porto Alegre na Noite dos Museus. Vocês não têm ideia da beleza que estava o centro de Porto Alegre para aquele evento. Esse tipo de coisa a gente tem potencial no centro para fazer, porque nós temos uma universidade aqui. Temos aquela casa ali do Santos Rocha ali, que agora é um centro de cultura, que é belíssimo e ninguém usa, entendeu? O que falta é incentivo cultural para trazer as pessoas. E tem também o lado da segurança. O Gilberto muito bem falou, ele botou um bar chamado Cosmopolita ali, reformou o bar todo, a gente até pensou em usar ele noturno. Mas o centro não dá para andar de noite, gente. É uma insegurança, é aquela gente batendo lata e brigando a noite toda. Alguma coisa tem que ser feita. E aí vem também, além da cultural, a questão da segurança. O que fazer com essa gente? Entendeu? Simplesmente arrancada ali, não sei se é esse o problema. A gente tem que pensar isso também. Será que não dava para a gente ter assim uma entidade, prefeitura, não sei se é a prefeitura ou algum órgão nesse sentido, daqui a pouco até a entidade aqui, a SIX, por exemplo, pensar em algo a respeito. O shopping é pensado como um mix, né? Alguém pensa, precisa ter uma farmácia, precisa ter um mercado, precisa ter uma loja de roupas, eu preciso ter um cara que venda um instrumento musical. Será que a gente não tem que ter um órgão que pense sobre o centro e os centros da cidade? Tipo, Niterói, Matias, Guajuviras, que são outros, uma avenida. Matias é um potencial. O outro, né? Imagina. Então, assim, pensando só, a gente precisa atrair para cá, né? Que tu falaste, precisa atrair bares, porque de noite tem que ter vida. Eu vou trazer a brigada, vou trazer a guarda, não sei o quê. Será que a gente não tem que pensar um órgão assim, de repente? Eu vou voltar um pouquinho mais para trás, assim. Na verdade, as cidades devem ser feitas para as pessoas, não as pessoas para a cidade, né? Isso os novos pensadores de arquitetura aderiram isso, né? Pelo mundo afora. Quer dizer, a cidade ela tem que interagir com a pessoa e não simplesmente, eu dou o exemplo do camelô, tá? Não estou defendendo o camelô aqui, mas defendo eles também. Tenha coragem. Se tu botar eles num gueto, tu tá tirando eles de onde as pessoas gostariam de comprar, naturalmente. Né? Então, só citei esse exemplo para falar assim. E eu acho que tem várias ideias, o Marcos citou aí uma ideia que eu desenvolvi com o arquiteto Arreente para elevar o avião que tem na Praça do Avião, elevar ele a 30 metros mais ou menos, que é o limite, um pouquinho menos, eu não lembro agora. Embaixo dele teria um terraço de contemplação e abaixo um restaurante, uma cafeteria, alguma coisa para as pessoas consumirem lá, olhando a vista, né? E embaixo teria que reurbanizar a praça, aí tem vários tipos de coisa para reurbanizar a praça, que se o prefeito fizer o centro administrativo e se o município fizer, vai ficar muito bom, porque vai ligar tudo, né? E eu defendo o centro administrativo em qualquer parte do centro,
né? Numa ocasião eles iam se instalar lá no Conjunto Comercial Canoas. E por sinal, eu quero dizer, é o primeiro shopping de Canoas, né? Sim, é o primeiro. Isso. E tenho certeza lá que a família Engel, né, participaria dessa revolução do centro. E a ideia, assim, ela, como eu falei, ela passa por carimbo partidário. Por exemplo, o Jair Jorge, eu não vi o projeto, mas soube que ele tem ali o Parque das Taças. Cara, uma ideia fantástica, entendeu? É o Parque das Taças, aí sobe o avião, aí pega uma outra ideia de criar duas esculturas, uma na entrada do Elo Perdido lá na Forja Sul, outra aqui. E isso, na verdade, assim, ó, nem precisa de dinheiro público, muitas vezes. Não precisa. Inclusive, tu citou precisa. Atrás, né? E aí eu quero lembrar disso, de tu criar novos módulos de lojas, não essas grandes lojas, né? Sim, lojas pequenas menores. Lojas que fizessem com que o centro funcionasse. Né? Isso. Não, e eu vou falar assim, como corretor, né, e pode conversar com as imobiliárias, o que acontece? O centro tem carências de locais para se estabelecer lojas, então é caro, né? São lojas grandes, a maioria, as pequenas, tudo é caro, porque tem uma carência. Então eu defendo que tem que aumentar a oferta e tirar os vazios urbanos do centro para poder, então, a coisa funcionar. Quer ver onde tem um vazio urbano? Na Feira Vente Milanês, tem um estacionamento ali, tem vários, por sinal, tudo é vazio urbano. Ah, pode ficar o estacionamento? Pode, mas obriga eles a fazer loja, ou lojinha, como dizem né, os comerciantes. O La Salle, fantástico, o La Salle tem, na última vez que eu vi, eu acho que era 6 mil pessoas que vinham diariamente. Cara, mas não tem lugar nenhum para os alunos, como tem na Unicinos, lá que o pessoal vai para o centro. O La Salle é um campeão em vazio urbano no centro. Tem que ir lá conversar com eles. Vocês fazem loja aqui, o resto usa para estacionamento. Não querem fazer, arrendem, sei lá, tem que achar uma solução. Porque daí eu teria a MUC e a 15 de janeiro dos dois lados, e o centro se estende. Daí o barzinho pode vir, porque ele não pode pagar um aluguel caro. Como é que eu vou botar um barzinho no calçadão? Não tem. Não, e não tem, entendeu? É só lojas, né? Por sinal, tem a Paludo que começou ali, revitalizou aquela parte ali. E uma coisa, usando a ideia do Dalton, que eu achei fantástico, que é o simples, né? Na BR, né? A BR nós temos um monte de prédio velho ali caindo, aí a gente vê umas iniciativas novas ali de pessoal fazendo prédios novos, repaginando, né? Também é uma coisa, vamos incentivar, sei lá, se é pintura, se é desmanchar, se é isentar de PTU, nós temos que dar uma solução para a cidade ficar mais bonita, né? E aí a gente vai pensando ideia, o meu filho, o Guilherme, deu uma ideia já há tempo atrás. Tu passa por Canoas, tu não sabe que tu está em Canoas. Porque a BR é muito rápido, o pessoal passa, não sabe onde começa a cidade, onde termina. Então, tinha que fazer alguma coisa que o pessoal está entrando ali na Petrobras, ele sabe que está em Canoas, né? Da mesma forma, quando vem de Porto Alegre, sabe que está em Canoas. Sim, né? O Jairo fez aquela entrada ali, mas aquilo ninguém vê. Vê os canoenses, e não estou contra a ideia. É melhor fazer uma ideia do que não fazer nenhuma. Né? Nós vamos botando. E eu acho que assim todos de Canoas podem contribuir, os comerciantes do centro, a Six, tem um monte de gente para dar ideia aqui. E nem todas as ideias, e eu defendo isso, eu acho que o poder público ele tem que investir naquilo que for humanamente impossível a iniciativa privada fazer. Não é humanamente, mas enfim, que for impossível. Mas se não, deixa a iniciativa privada fazer. No centro de Santa Cruz, por exemplo, todas as esquinas tem propaganda ali, eles fizeram um negócio bonito, tem folhagem, tem não sei o que, gramado é exemplo disso. Cara, mas nós não conseguimos cuidar da calçada, então nós temos que mudar a mentalidade também do empreendedor. Ele tem que ser o primeiro cara interessado em fazer, né? E temos que pensar a longo prazo. Por exemplo, tu falou do projeto do túnel, né? Qual é o outro projeto de túnel que nós já precisava ter, porque ninguém pensa isso. Vamos para frente, né? Entendeu? Nós já temos que pensar a cidade para 20, 30 anos.
50, talvez, né? Para ter uma ideia, em Novo Hamburgo, ali perto onde é o Sinos, aqui, estão projetando praticamente uma cidade do lado esquerdo, né, de quem vai sentido capital. Isso aí, 2 Eles túneis. simplesmente vão fazer 2 túneis. Por quê? Porque se pensou antes, né? Isso aí. Não vamos criar um problema, né? Vamos fazer a solução, né? E isso é iniciativa privada. Falou com o DENIT apoiou e aí a coisa está acontecendo. Isso aí. Uma coisa importante, assim, foi o Gilberto que levantou essa ideia e trouxe para nós um dado muito importante aqui, né, que a família Engel, né, construiu ali o primeiro, né, que é o conjunto comercial, que é o nosso shopping de Canoas, né? E eu queria dizer para vocês assim, que a gente fica muito honrado, porque o Arno Engel é o nosso vice-presidente de urbanismo aqui da SICS, né? Então a gente convidou ele aceitou, então ele vai estar conosco agora nesses próximos 2 anos. E até seria uma boa de chamar ele aqui para uma conversa também, né? Para a gente dar continuidade do que o Gilberto levantou aqui. Eu estou pesquisando sobre isso. Eu acho que é um dos primeiros shoppings do estado. Porque foi a época que começou o boom no Brasil de shoppings. Canoas teve o seu. Eu não sei se tinha Porto Alegre, já tinha. O Guatemi, eu acho que é dessa época. Não, não sei. não, é depois. Então, era um negócio muito visionário. Aliás, Canoas tem muito dessas coisas, esses exemplos, na própria Ubra. O Arno, com certeza, ele tem muitas histórias para contar do pai, né? Então ele estava contando, inclusive, que aquela rua que chega ali no Paçoquinha, como é o nome daquela rua ali, que é a dona Rafaela. Dona Rafaela, isso. Ela ia cruzar, isso é o Arno contando, que ela ia cruzar ali, né? Mas como tinha uma fazenda na época ali de Laranjeiras, não poderia se cruzar ali porque ia estragar aquela fazenda de laranjeira, aquela horta ali, o pessoal não queria. E aí teve aquele desvio, por isso que desviou e virou a Domingos Martins lá. Por isso que a Domingos Martins tem aquela curva. Então são histórias que o Arno vai trazer. E eu acho que é muito importante, porque além de ele ter histórias, ele também tem a questão da tecnologia do futuro. Ele pensa muito como é que poderia ser. Então eu sugiro, né, Marcos, se vocês, né, fizeram um convite a ele, ele vai aceitar a foto aí, né, e ele vai estar representando a SICS nessa área do urbanismo aqui, que eu acredito que ele tem, né, muito a contribuir, e a gente, né, fica muito feliz por ele participar aqui da nossa diretoria. Pois é, bela escolha. Saindo do centro um pouco, vamos partir para um outro tema que eu acho muito importante aqui. Eu fiz questão de anotar isso para não esquecer, né? A questão do êxodo da população do lado oeste da cidade, né, que está sendo abandonada aos poucos pela população. É notório isso, as moradias abandonadas, o comércio cada vez pior. E as indústrias, eu falei para vocês em off, ali cito o bairro São Luís, que estão indo embora de Canoas pela questão de segurança, de saber, né, se vão funcionar a questão dos diques ou não. E eu citei antes, né, de que em Canoas as obras estão andando, mas que por lado da São Luís a coisa é de responsabilidade do Estado e ela está bem parada, assim, sabe? O que vocês acham que a gente pode ter de soluções para esse tipo de problema que está aí posto, né, desde a enchente? As pessoas não estão esquecendo, né? Não dormem direito a cada chuva. Tanto que, por exemplo, esse ciclone que se avizinhou aqui e passou ao largo, graças a Deus, né? Assustou todo mundo. As pessoas não dormem mais. Eu tenho amigos que só pensam que é o seguinte, que daqui a pouco a água vai invadir suas casas de novo. E estão simplesmente indo embora. O que fazer, né? Eu até gostaria de começar, depois a gente passa a palavra para o Gilberto. Até porque nessa ocasião nós aqui trabalhamos muito na questão da enchente em Canoas, né? Eu queria só retomar assim que, né, a SICS, né, a presidente Shirley criou um comitê de crise, né, aqui na SICS, e onde que eu, o André Guindani e o Renan Zancanaro, a gente participou desse comitê junto na prefeitura, e nós estávamos todos os dias lá. Então a prefeitura estava no comitê e nós, né, todos os dias, de segunda a sexta, participava desse comitê, exatamente para a gente debater, né, e ouvir o que a prefeitura estava fazendo naquele momento tão complicado no nosso município, né. E aí a gente foi desenrolando ali na questão, né, de tirar as pessoas, depois de fazer a limpeza, né, na questão de voltar, né, para essa área, né. E hoje a gente briga muito. Eu lembro aqui que o pessoal tá com esse problema de o pessoal querer financiamento para comprar, né, imóveis naquela região. E eu lembro assim que tem alguns entraves aí, né.
Eu não sei exatamente, né, porque eu não participo dessa pasta do urbanismo, né, a minha pasta é outra, mas eu vejo sim, né, o André, o próprio Renan, né, trabalhando em cima disso, né, que a Caixa Econômica Federal não estaria liberando, né, novos financiamentos para a área oeste. Na área que foi atingida. Que é exatamente a área mais carente, né, a área que mais precisa ter, nesse momento, investimento, precisa ter, né, esse olhar, né, para aquela região lá, né. E como, né, o Marco falou, né, há um êxodo a partir daí, né, e as pessoas talvez estão saindo, né, para que possa ir para outro lugar onde possa ter outras oportunidades, né. Mas eu vejo também, a gente tem que olhar o lado positivo, assim, o que está acontecendo, né? Nós, empresários, temos essa mania, nós olhamos uma coisa ruim, mas nós temos que ver o lado de ruim sai dali, né? A gente está vendo algumas empresas também ali que retomaram, né? Elas voltaram, ali, né? São poucas, não são muitas, são poucas, mas quando elas estão retomando, elas não querem retomar no patamar que elas estavam. Já que elas têm que retomar, vamos retomar num patamar acima. Então, se nós tínhamos lá um supermercado que tinha lá um espaço, né, algumas mercadorias e tal, tinha algumas instalações, não, agora nós queremos, né, transformar esse supermercado num hipermercado. Então, os caras estão... Quem voltou e quer investir, está acontecendo isso em alguns locais. Claro que são raros, né? Mas eu acho que a gente precisa divulgar essas coisas exatamente para atrair. A gente sabe que a lei da atração é muito forte, a gente acredita muito nisso, né? Então, no momento que a gente só falar coisas que estão erradas, que não estão boas, e que há um êxito e que está acontecendo coisas ruins naquela região, então, eu gostaria de salientar as coisas boas que estão acontecendo naquela região, exatamente para fazer com que as pessoas, não, parei, né? Tem gente apostando naquela região, né? E vão buscar as apostas. Vamos ver por que a Caixa Econômica não quer liberar, né, novos financiamentos. Então, eu acredito que nós, né, com esse olhar, com essa perspectiva, né, olhando para o lado bom da região, nós vamos conseguir, né, transformar, ou pelo menos não vamos ter grandes êxitos, né, que a gente sabe que existe. Né? Então, eu acredito que, né, Gilberto, dá para investir. Eu acho que dá, né? Dá para investir. Né? Nós temos aqui notícias que nós temos um grande dique agora, né? Muito mais reforçado. Então quer dizer que fica muito mais difícil nós enfrentar uma situação como a gente enfrentou. Então isso quer dizer que sinaliza para a população, sinaliza para o empresário que é uma região boa, né? Não sei como é que está a questão de investimento ali né, questão de compra de imóvel, claro que deu uma desvalorizada, mas as pessoas estão, né, elas estão fazendo negócios, né, você está vendo, então, não sei, Gilberto quer falar um pouquinho se está acontecendo isso, tranquilo. Não, aí já não é minha área. Na verdade, o lado oeste, ele está na Bacia das Almas, usando uma expressão antiga, né, porque os imóveis desvalorizaram e não tem comprador. Vou dar exemplo de hoje, né? 2 casas. Um terreno, melhor, 380 mil. A oferta foi de 200 mil. Casal velhinho, vão pegar os 200 porque não consegue, o mercado está pagando isso. Eles não moram, é um terreno, eles moram na Rio Branco, mas é um terreno que valia 380 e vale 380. E também no bairro Fátima ali, uma casa em construção, 350, 200 mil é o preço que estão pagando. Tá? Então, é a hora do investidor imobiliário comprar, e isso é do jogo, isso é da iniciativa privada, faz parte. O que eu imagino? Que à medida que esses imóveis forem sendo vendidos, vai vir novos moradores, porque esses moradores que estavam ali não vão voltar. 30%, de 20% a 30% já foram embora, eles estão morando em Tramandaí, em Capão, em Rainha do Mar, eles foram embora. Estão morando no lado leste, né? Não vão vir. O que eu penso que pode ser feito? E aí eu vou usar a ideia do Dalton, muito bem colocada. É mostrar limpeza. Como é que tu mostra limpeza nesse bairro? Pintando meio fio,
cuidando, né? Incentivando. Tendo o serviço público. O visual Entendeu? Daí tu passa na Matias, eu sei porque eu tenho terreno na Matias lá, bem no final. Cara, é desolador, entendeu? E aí eu penso, vou construir, não, eu tenho que esperar não sei quanto tempo, entendeu? Por quê? A imagem é feia, né? A imagem, que é a mesma imagem do centro. É de uma cidade, eu sei, aí o prefeito tem N prioridades, né? Pintar meio fio certamente não deve ser uma prioridade, mas ajudaria muito nesses bairros, nesse momento, enquanto que ele está fazendo a grande obra, que é dos diques, que é o mais importante, é tu mostrar que a cidade está bonita, está limpa, parada, sinalização, tem coisas muito baratas para fazer, para mostrar que a cidade tem zelador, é que nem um condomínio, né? Quando o síndico é bom, ele comanda, tá tudo bonitinho. Pega um síndico que, cara, é tudo feio, né? Aí nós vamos ali pro lado do Rondon, né? Cara, é tudo feio. Nós estamos no centro, mas é tudo feio. Tem buraco, tem... Nossa! Infelizmente, nós estamos numa cidade com N problemas. Eu não estou aqui querendo resolver, né? Mas falando da parte urbanista, né? E aí, parabéns para si, que o Arno Eng é um grande pensador, ele herdou do pai uma cabeça fenomenal. O Arno é um cara que eu tenho respeito, joguei bola com ele. Não lembro se eu dei muito chute na canela dele. Mas nós nos confrontamos. Melhor que eu esqueça, nós nos confrontamos várias vezes, né? Eu tenho uma admiração por ele, porque ele é um cara que enxerga longe, né? Vai contribuir certamente. E eu acho que essa questão de urbanismo, assim, a cidade tem muitas cabeças, né? Me lembrei de uma, por exemplo, a arquiteta Rome, né? A arquiteta Rome é cara, ela está há anos-luz da cidade. Ela viajou o mundo, ela tem experiência do mundo todo para trazer para nós. Enfim, e aí vai essa contribuição de um pouquinho de cada um. Aqui na SIX é um polo de ideias efervescentes, né? Cara, aí nós podemos achar soluções até para esses bairros. Mas hoje, respondendo bem objetivo, né, Marcos? Depois de dar um devaneio, né? Eu pintaria meio fio. Arrumaria o que fosse, incentivaria as pessoas que estão morando lá a cuidarem do seu jardim, da calçada, enfim, né? E eu tenho uma missão, assim, eu sou um cara que olha muito essa questão de calçada. Por quê? Primeiro que eu acho que ela é um grande impeditivo de circulação das pessoas. Se a cidade é feita para as pessoas, nós temos que ter, no mínimo, uma calçada boa. Não precisa ter, pode ter buraco na estrada. Mas eu não consigo, eu tenho 68, tenho dificuldade de visão, fiz uma cirurgia. Cara, eu tenho que olhar mais para o chão do que contemplar a cidade. E isso tem em todos os bairros, né? Uma vez eu fui numa audiência do plano diretor no Guajuviras. E era final do governo Ronquete. E aí o pessoal falando de plano diretor lá, sabe o que era a grande necessidade de uma senhora lá que estava na Assembleia? Eu quero saber como é que eu levo meu filho que usa cadeira de roda se não tem calçada, se não tem o fio rebaixado. Isso era... Entendeu? Então não adianta ficar filosofando sobre constrói mais, constrói menos. Nós temos que fazer o básico. E aí eu vou pontuar. Calçada é um problema que tem que ser enfrentado pela legislação. Por quê? O dono do terreno diz que a calçada não é dele. E não é, legalmente não é. É a prefeitura que é a dona, porque todo mundo passa lá, então é pública. Só que a prefeitura diz que quem tem que cuidar da calçada é o proprietário. Aí tu fala aí com os vereadores, não, mas a legislação, esquece a legislação que não é cumprida, que não tem como viabilizar, não é legislação, é utopia. Né? Quer dizer, é uma utopia. Né? Tem que achar. Eu não tenho a solução, tá? Mas se eu ficar pensando, eu vou achar a solução. Eu acho que não pode ser a prefeitura, ou ela faz o que tem que fazer, ou o proprietário faz. Mas a legislação não atende Alguém isso. tem que fazer, né? A legislação não atende. A gente não avança. É um empurra.
Eu penso que o proprietário, se eu sou proprietário, eu teria que fazer. Tá? Mas isso não resolve, porque não é só o que eu penso. Eu fiz ali no centro, onde eu pensava, eu fiz. Mas e aí? E aí tu vai aqui, anda aqui na calçada da prefeitura. Calçada da prefeitura tem pedra solta. Sim. Aí tu vai na frente de uma escola, tem o mesmo problema. Então, os exemplos são... Se Se deixar, eu fico falando. Desculpa. Não, queria falar acho que mesmo. é importante falar essa questão da calçada, a questão da limpeza. Eu vejo muito a questão da limpeza. E eu vejo sim que, se vocês lembrarem um tempo atrás, que não existia esses lixão, que tem, como é que se chama esse... Os containers, né? Isso. Como é que era antes disso, Gilberto? Era as pessoas na frente com uma cesta ali, e o pessoal tudo largava. E foi resolvido com esses Melhorar containers, né? bastante. E eu acho que a cidade precisava ampliar também essa questão dos lixões, né? Então, isso está muito restrito ao centro, e eu acredito que se nós ampliar isso para os bairros, nós vamos dar uma melhor também Com certeza. visibilidade, porque se tu entrar num bairro, tu vê cada casa com um lixo, às vezes o lixo não é recolhido, às vezes é um cachorro que rasga. Pendurado numa árvore, na grade. Dá uma chuvarada, Vai aquilo tudo tudo junto. então, cria-se, né, muitas dificuldades no momento que tu não tem um pequeno investimento, né? Isso aí. Então, acho que isso é importante também, né, salientar, além das calçadas, né, Sim. a questão do lixo, né? Então, é muito importante, né, nós ter essa consciência aí do que a limpeza da cidade, eu acho que é o cartão de visita da primeira pessoa que passa, né? Eu vi assim, né? Tu falou que o Guilherme, o teu menino, passa e onde é que começa Canoas e onde é que termina, né? Eu vejo que essa revitalização da BR-116 ficou muito boa, né? Era o que a gente precisava, né? Então nós tínhamos uma BR totalmente destruída, era aquelas coisas, né? Uns canteiros com mato crescendo no meio de uma 116, o mato estava crescendo ali, né? Sim. E agora tu vê assim uma pista, né? Padrão FIFA, aquilo ali, né? Sim. Então, eu acho que a gente, quando a gente quer fazer, né? E a gente poder, né? E isso já faz com que a gente se mobilize. Deixa eu te falar uma coisa. Há um tempo atrás aí, é claro que não foi ideia dele, mas ele se preocupou com isso. Ele é meu cronista lá, meu articulista no meu blog, o Gilberto. E a gente discute muito essa questão da faixa. Realmente ela dava até acidentes por causa disso, tá? Ele fez um texto chamado Treco, que falava exatamente desses impeditivos das faixas aí. Agora nós temos 4 pistas de cada lado, então a rodovia se transformou quase numa freeway, né? A gente vamos dar um exemplo parecido, acho que até está melhor que em alguns pontos. Ainda falta alguma sinalização, algumas coisas, mas eles têm pensado muito isso. Para te ver a importância da coisa, a gente lançou aquele artigo e deu mais de 60 mil visualizações. Parece pouca coisa, mas para quem trabalha com isso é muita coisa. Sabe? E é uma população imensa. Outra coisa que é o seguinte, que o blog também entrou em ação, e aí sim eu trago para mim esses méritos, foi destruir aquela passarela do Paçoquinha ali. A antiga de madeira, as pessoas estavam subindo naquela passarela para roubar no conjunto comercial. E além de ser uma coisa extremamente perigosa, uma pessoa morrendo. Então, chacoalhava, tinha madeira solta. O treco e a passarela, essas modernizações aí, vai muito também da opinião pública, entendeu? Que foi o que a gente fez, né? Divulgar os problemas da cidade. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Sim. Tá? A gente não tem a solução de nada aqui. Sim. Mas as pessoas vão ouvir. E a ideia é levantar a discussão. Exatamente. A gente mostrar o quanto a cidade de Canoas pode melhorar. Se melhorou muito, por exemplo, hoje a gente tem uma vida noturna fantástica do lado onde eu moro perto do shopping ali, né? O meu imóvel valorizou muito em função da qualidade de vida que ali tem. Sim. É isso que eu quero para Canoas, entendeu? Eu não quero que o imóvel do senhorzinho lá, que vale 350 mil, vai ser vendido por 150, 200. É horrível. Entendeu? Eu não quero. Eu vendi um imóvel na praia agora, o Gilberto me aconselhou, tu primeiro investe na casa, depois vende. Acabei vendendo bem. Mas eu pensei isso, entendeu? Essas pessoas não têm essa solução.
Eles estão quebrados, estão desanimados, não tem esperança. É isso que a gente tem que trazer para as pessoas. Quer ver, ó, Marco? Tem coisas que é muito pouco dinheiro. Eu vou citar, por exemplo, a Praça da Bíblia. Eu acho que foi o Jairo Jorge que fez ali umas lojinhas ali, né? Cara, aquilo ali tem um comércio, né? Tem gente que vai ali, faz lanche, faz isso. Cara, uma pequena ideia. Quanto que a prefeitura investiu ali? Quase nada, aquelas lojinhas. Então eu digo assim, nós podemos, a partir de ideias, juntar essas ideias todas num plano de 25, 30 anos e ir fazendo elas, porque elas não custam. Quer ver, ó? Tem uma estátua. Eu sei porque eu gosto de andar muito, viu, Dalton, na cidade, assim, não sei se porque eu acho que eu fui em outra vida um andarilho, né? Tanto que eu fiz 2 vezes o caminho de Santiago e se tivesse saúde faria de novo. Mas embaixo da passarela ali do viaduto da antiga Cautol, em frente à academia, tem uma estátua ali. E foi colocada ali. Ela está ali. Não serve para nada, ninguém vê. Até tem cheiro de esgoto, se eu parar ali e for no verão, tem Pouca cheiro. gente anda a pé ali, porque justamente não é um ponto de travessia de pessoas, né? Entendeu? Ninguém sabe de quem é. Não, eu não lembro, assim, sinceramente, mas eu acho que ela tem a ver com a Vitor Barreto. Não sei se não é uma estátua, não lembro. Mas eu parei ali, li e não gravei. Mas tu entendeu? São pequenas coisas que são que a cidade parece assim que ela se perdeu, entendeu? Que ela se perdeu depois do Lagrange. Agora eu vou falar assim em termos políticos, né? Parece que ela se perdeu. O Jairo trouxe uma identidade, assim, buscou isso, foi o prefeito que eu vi fazer isso. O Ayrton também está fazendo isso, né? Venha viver na cidade feliz, vamos ser felizes, né? Mas daí nós vamos precisar, pelo menos, dar uma maquiagem na sala aí para poder ser feliz, né? E sobre a Praça da Bíblia, tá? Tem um edital aí, porque tem 8 lojas ali que estão desocupadas, tá? E aí é o seguinte, eles já prorrogaram 2 vezes e ninguém procura. Por quê? Volto de novo com a falta de segurança na cidade. Ninguém quer ter uma lojinha ali porque se preocupa com isso. Mas nós temos um contraste pior que isso, tá? A Praça da Bíblia realmente já está humanizada e dá gosto de passar ali, porque eu passo ali praticamente todos os dias. Mas do outro lado, onde eu passo pela passarela, está abandonado, entendeu? Olha o contraste. Uma urbanizada e a outra não. A outra, há pouco tempo atrás, os caras invadiram um cheeseburger que tem ali, fechado. Eles roubam e vão para ali se esconder, entendeu? Então está oferecendo locais para o marginal se esconder, poder ser punguista, roubar a loja, essas coisas todas aí, e ir lá dividir a punga, né? O roubo. Enfim, é isso que a gente tem que pensar. Mas à medida que nós vamos urbanizando e deixando bonito, segue o exemplo lá de Nova York, né? Tolerância zero, né? Nós vamos deixando que isso vai diminuindo com o tempo, né? Vai sendo ocupado esses espaços, né? Vou dar um exemplo também de descaso, né? Tu vai para os bairros, tem aquelas ruas que em algum lugar é um depósito de lixo. Algum lugar é um depósito de lixo. E a prefeitura vai lá, tira e o lixo volta. E a prefeitura vai lá, tira e o lixo volta. De novo, nós temos que ter as pessoas para a cidade. Ou melhor, desculpa. A cidade para as pessoas. A cidade para as pessoas. Ora, quem bota um sofá ali? Eu não posso exigir de um cara que não tem dinheiro para comprar arroz que ele leve e pague um frete para levar no depósito da prefeitura, lá não sei onde. Né? Um centro de recepção de entulhos, né? Que tem, eu sei que tem. Faz ali. Eu até... essa ideia não é minha, um outro governante falou. Cara, eu acho muito importante, está resolvido. Bota lá um container e toda semana vai lá e tira o container. Pronto, resolveu. Não fica aquele lixo espalhado. Então, são pequenas coisas, sim, que me parece que precisa pensar diferente, né? Acho que é isso. Na questão de segurança, eu estava ontem pegando alguns dados só para complementar o que tu falou, Marco.
E a insegurança pública, é isso que é a nível Brasil, mas a gente sabe que Canoas faz parte do Brasil e, Sim, e não é uma ilha, né? não é uma ilha isolada, né? E aí que coloca que o crime é a grande preocupação entre 9 das 10 pessoas brasileiras, 10 brasileiros, né? Então, para ver assim, que na questão do crime, da insegurança, né? É uma preocupação, né? Entre 9 de 10, né? E fala, né? Inclusive a revista Quest fala: a violência se isola como maior preocupação do brasileiro, né? E metade se sente insegura onde mora. Então também é um índice bem preocupante. E a ABSP de São Paulo colocou que 977 mil ocorrências de subtração de celular. Quer dizer, alguns dados assim que reforçam exatamente o que tu falou da insegurança, né? Claro que são dados assim que a nível Brasil, e aqueles dados ali estava ontem na palestra, era a cidade de São Paulo. Então, realmente a gente está ali, né? A gente está com o nosso celular, todo mundo o celular hoje se tornou quase que uma prótese, né? Ninguém fica sem, né? E daqui a pouco tu fica sem teu celular, que tá a tua vida, tá a tua documentação, tá tudo ali, né? Então é uma preocupação realmente a segurança, é um debate que eu acho que a gente tem que fazer, né? Aqui na SIX nós temos o GR, né? Que também continua, né? Que é da STV, que está patrocinando a aqui sala, inclusive nós estamos, né? Que é uma preocupação da segurança, e nós também, né, da SIX, ficamos muito preocupados, né? Porque a cidade onde que não tem segurança não tem investimento. Quem quer investir em Canoas, onde que a cidade, né, tem índices altíssimos de violência, né? E melhorou, tá? Exatamente, já melhorou bastante, já teve pior, né? Então, mas a gente procura sempre estar olhando para onde vai investir, né? Aproveitando que você está falando do pessoal que participa da gestão, plano para sua gestão, você começa em janeiro agora, que missão o senhor acha que terá à frente da entidade aí nesses próximos 2 anos? Não é uma só. É missão impossível, não é possível. Possível, impossível, vamos botar na mesa. Nós vamos passar 2 anos, né, na frente da entidade, e são 2 anos assim que a gente entende que a primeira seria, né, que vai pautar bastante as nossas conversas, inclusive eu acho que, né, a Aldeia Cast vai se envolver muito na questão da reforma tributária, né, que é uma questão onde que nós, empresários, estamos muito preocupados, né, como a gente é o agente impulsionador dos impostos, né, a gente que paga, a gente que emprega, a gente que investe, né, então isso vai afetar diretamente o empresário, todo o CNPJ, até se o cara for camelô e tem um CNPJ, vai ser afetado pela reforma tributária. Sim. Então é uma pauta bem interessante que vai nos tomar muito tempo e muita conversa aí, né? Vamos continuar. Antes de chegar, nós estávamos falando exatamente da reforma tributária que vai acontecer agora em 2026. Exatamente. Na realidade, a gente está até com medo que a prefeitura não esteja preparada, porque as notas fiscais, a pergunta que se fez para a secretária da Fazenda foi como está, né? E a resposta foi: estamos trabalhando. Porque as notas fiscais já tem que aparecer pelo menos a previsão dos dois impostos. Exatamente. Será que está destacado, né? Mas isso é um programa nacional? Não, o programa, as prefeituras, cada prefeitura tem a sua emissão de nota fiscal. Canoas tem a sua, Porto Alegre tem a sua, e cada prefeitura tem que adaptar a sua, a realidade da legislação. Mas é uma coisa complexa, não é apertar um botão, tu pode falar muito mais que eu, tu é da tecnologia. Então, será que vai acontecer? Porque se eu quiser emitir uma nota em 1º de janeiro, vai estar habilitado? O que muda a matriz e a forma de arrecadar. Hoje as prefeituras, né, querem atração de empresas para a cidade, porque a gente sabe que as empresas chegam na cidade, elas vão fazer as suas receitas, seus faturamentos, e vai partir onde assim os tributos, né? Agora inverte a matriz, né? A receita maior vai ser onde tem a nova população. Onde consumo. E onde que é o consumo, exatamente. Né? Inverte a matriz, né? Então o Canoas tem que estar preparado, que nem a presidente fala, né? Como é que a prefeitura está preparada para essas notas, esses documentos, né? Então, isso tudo é parte do princípio que 2026 é um teste, na verdade, não vai ser arrecadação. Nós temos que se adaptar em 2026
Agora, 2027, já começa a recolher o tributo. Mas, em tese, em 1º de janeiro, todas as prefeituras tinham que estar preparadas Sim. com as suas a Secretaria da Fazenda e no seu Exatamente. portal para aparecer o destaque do Exatamente. OBS. A iniciativa privada, né, como sempre, sai na frente, né? Já tem o seu software, suas tecnologias já prontas, né? Agora a gente depende do poder Vai ter que público. compatibilizar lá, né? Sim. Porque também a emissão, As sim, informações, elas batam. para arrecadação municipal e... E aí, Até para a prefeitura saber o que ela vai arrecadar, né? Presidente, Nossa, entrei de sola, né? não, mas tá ótimo. A gente estava conversando, sim. Perfeito, centroavante tem que entrar. Tem que entrar chutando já. Mas, presidente, gostaria de aproveitar a tua participação e te agradecer por conhecer a gente ao nosso episódio de hoje. Hoje estreia, né? Estreia, esse é o Gente, primeiro nós estamos programa. estreando um super programa na casa. Olha que alegria. E não é com qualquer um, desculpa, é com associado. Isso tem outro valor, né? Tem outro valor. Claro. Mas eu queria te perguntar assim, como é que foi para ti essa gestão, né? Tu passaste por uma enchente, né? Pois Não é. são Em muitos. primeiro lugar, eu acho que nem foi dessa gestão enchente, porque parece que faz 10 anos isso na minha mente. Eu não sei se vocês compartilham comigo da mesma impressão, mas parece assim, ó, que faz 10 anos que nós passamos a enchente, porque foram tantas barreiras que a gente teve que transpor. Na realidade, a gente pulou muros, literalmente a água avançou os muros e foi uma coisa maluca, né? Mas vamos lá, a entidade na enchente trabalhou adoidadamente. Nós tínhamos aqui reuniões segundas, quartas e sextas, a partir do dia, agora eu não lembro o calendário, mas até posso ver, segunda-feira, acho que foi 5 de maio, posso estar enganado, 5 ou 6 de maio. Foi 5 de maio. 5 de maio, segunda. No sábado de noite ou no domingo, eu mandei um WhatsApp para todos os vice-presidentes, dizendo, olha, nós temos que nos reunir, vamos ter que fazer alguma coisa, mas nem sei o quê. Mas nós temos que reunir. Segunda-feira, então, marcamos a primeira reunião, às 9 da manhã, que acabou 15 para meio-dia, e decidimos que íamos nos reunir segundas, quartas e sextas, até, sei lá, até quase. Sim, um comitê de crise. Comitê de crise, instalamos o comitê de crise e convocamos os vice-presidentes, alguns associados, que não eram vice-presidentes, vieram, alguns diretores vieram. E aí era uma loucura, porque tinha associados com a Casa Alagada e a sua empresa alagada, e estavam aqui discutindo o que fazer na cidade. E quando não podiam vir, por exemplo, Vanessa Klein, Jerry Bertoni, William Bond, eles diziam assim, eu não posso ir amanhã, mas no que eu posso ajudar? Porque a sua empresa estava debaixo d'água. Então foi uma coisa tão absurda, e aqui dentro nós temos 8 núcleos na casa, na época tínhamos 7, porque o 8º foi criado em 2025. Nós criamos um núcleo específico de recuperação, que cada coordenador, os coordenadores de cada núcleo, então, participavam deste núcleo provisório, Sim. para, então, só enfrentamento do que fazer e como ajudar. Obviamente que a entidade não é uma entidade rica, né? Nós viemos do associativismo, né? De valores de contribuições e algumas receitas. Mas nós tínhamos que fazer alguma coisa pelo pequeno. Então, o grande, que precisava de muito, não tinha como ajudar, mas o pequeno, o meio ou o pequeno empresário que precisava de um computador para tocar seu negócio, a gente abriu a entidade para que viessem trabalhar aqui, porque a empresa estava legal, então vem para cá, vem para a entidade, vamos ver o que a gente pode fazer. E depois teve aquela reunião histórica da prefeitura, né, aqui na casa, né, que então o secretário da Resiliência, o prefeito municipal, alguns vereadores, algumas lideranças, né, e aí eu digo que nós abrimos a forceps, uma vaga neste comitê de crise daí da prefeitura, e eu não gostaria de participar. E aí os 3 mosqueteiros, 3 vice-presidentes muito corajosos, e um está aqui na nossa frente. Sim, nós estamos comentando sobre isso há pouco. Ele, o André Guindani e o Renan Zancanaro. Gente, eles iam para o comitê da prefeitura todos os dias, não deixa eu mentir, 7 da noite, segunda a sábado. Isso. Domingo também teve alguma reunião. Sim. Eles estavam lá, eles faziam revezamento. E quando a matéria era muito complexa, um chamava o outro, assim, eu estou aqui sozinho, hoje não dá, vem me ajudar. Não foi? Foi. Então, se fez tanto, a entidade fez tanto pelos seus associados e pela comunidade, não só pelo associado. E não fizemos mais que cabe a nós fazer, né? Sim. Vamos combinar. Sim. E a gente era ouvido, né? Inclusive, Respeitado. todo o secretariado da prefeitura, o prefeito, né? A imprensa estava lá, vereadores estavam lá. E quando a SIX falava,
era um silêncio na sala, assim, porque eles queriam nos ouvir, eles queriam as ideias, né? As Eles informações. precisavam dessas informações, eles precisavam da ajuda do empresário, da ideia, né? Então foi muito bacana, assim, a gente participou. E a gente entrava às 7 da noite e não tinha hora para terminar, né? Tu acha que esse foi o símbolo da tua gestão, assim, manter a Cabeça em pé nesse momento? Ah, Porque eu acho que nesse momento foi bem difícil porque mesmo. o que a gente poderia quem ter não feito? mora muito em Canoas, quem não Não viveu tem enchente, compreensão. ele acha Não. assim que Vê na televisão. exato, essa coisa, ser resiliente, não foi tão difícil, foi muito difícil, na verdade, né? Porque a gente via, sobreviveu, não é nem ser sobreviver, ver a ser cidade resiliente, embaixo ser d'água, sobrevivente, né? a gente não tinha como sair da cidade. Não, eu não acho que seja, respondendo a tua pergunta, que seja a da gestão. Eu acho que foi a marca de 2024, né? Lá de maio até setembro nós vivenciamos isso. E isso uniu muito a diretoria, uniu demais a diretoria. A grande maioria trabalhou, e quem não trabalhou dava justificativo porque eu via, olha, minha casa está alagada, não tinha como chegar. Porque as pessoas estavam imbuídas de ajudar, e quando elas estavam ajudando, elas estavam sendo ajudadas, pelo menos emocionalmente, isso é certo. Sim. O meu escritório não foi alagado, a minha casa não foi alagada, então eu tinha mais que obrigação de estar aqui. E quando a gente fez esse chamado, porque a gente tinha duas saídas, né? Ou os vice-presidentes vinham, e naquela reunião a gente deliberaria, bom, vamos continuar então, o que nós vamos fazer? Ou a gente arregaça as mangas e vamos trabalhar. Ou cada vice-presidente está liberado para cuidar da sua família, cuidar do seu negócio, e quando as vagas baixarem, a gente volta. Não ia voltar, gente. Tu entende que daí a gente ia perder as rédeas? A entidade, como quem fez isso, algumas instituições fizeram isso e perderam. Nós perdemos 2 associados na enchente. 2 deixaram de ser associados em razão da enchente. O resto não. A gente não agregou como deveria, como era o nosso planejamento estratégico, chegar a 1.000 associados. A gente não chegou nisso, tá? Mas vamos lá, pé no chão, perder 2? Não. Eu fui na casa de uma, na Rio Branco. que foi enchente em Canoas? Sim, eu fui na casa de uma senhora perda. que era uma das associadas mais antigas da cidade. Eu fui para conhecer, achando que eu ia encontrar a empresa. Eu encontrei o quadro da dor, ela estava doente em cima de uma cama, blá, 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 e ela disse que não tinha mais condições de pagar a SIX, que ela era há muitos anos, a empresa dela era associada, e que o filho dela então ia mandar dinheiro para ela pagar as contribuições. Não, por favor, não, mas eu não posso dever para minha entidade, olha só, e a empresa dela fechou depois disso. E eu até tenho que voltar lá, até dezembro eu prometi para mim que vou voltar lá para saber como é que ela está e o que aconteceu com ela. Essa foi uma das que a gente perdeu, mas isso foi emblemático, entende? Claro. Não foi isso. Então eu acho que não seríamos justos com os associados dizer que essa foi a marca, mas foi a marca de 2024, sem dúvida. E a partir daí a gente se lançou em projetos e a gente tem planejamento estratégico. Foi uma loucura, né? O planejamento estratégico feito início de março, bem até 1º de maio, depois a validade dele foi até mais. E depois foi quase tudo, e em 2025 refizemos de novo o planejamento, né? A vice-presidente de projetos e convênios, a Cris Mendonça, trabalhou muito nisso, ela orquestrou isso. A gente tem que dar créditos para quem tem, né? Sim. Então, não, acho que não foi. Eu acho que foram atividades e trazer novos associados, e abrir a SIX para pequenos e médios. Pequenos do MEI ao médio. Por que isso? Eu estava falando com o Gilberto aqui, que foi uma das... O Gilberto, eu não estou falando besteira aqui, né? Porque a história do Gilberto é sobre isso. Então vamos lá, então não ouvi, tá? Só para quem está em casa, né? Aqui essa sala é blindada. Ela só ninguém escuta nada fora daqui, né? Aqui a gente pode contar até segredos. Tudo certo. Porque ninguém escuta. Então, não sei o que vocês falaram, mas essa é a minha visão, né? O Gilberto contou que uma das reivindicações dele, que nos anos 80, ele estava fazendo uma posição assim, era justamente para fazer com que essas pequenas empresas, os pequenos empresários que estavam um pouco mais periféricos da entidade tivessem abraçados pela entidade. A entidade tem que abraçar mesmo, porque quem que roda a economia, gente? Perfeito. É o grande? Não. Mesmo porque a grande empresa, claro que a gente quer, né, Daltri, que é muito grande empresário, ele é representativo, ele tem voz ativa, mas ele tem condições, muitas vezes, de formar a sua diretoria e contratar os expertos do mundo para resolver um problema pontual. O pequeno não tem. O pequeno não tem isso. E a entidade é esse braço. E o Daltro, pelo que já se viu, ele vai dar esse viés também para a qualificação, é uma continuidade.
médio, vamos qualificar o pequeno, abrimos as portas. Primeiro tu tem que captar, primeiro tu tem que conquistar, que não é fácil as pessoas entenderem o que é associativismo, entender o que uma sociedade, uma associação pode fazer por ele. Nossa, vem participar de núcleo que é associativismo na veia, e aí vai ver o que é na veia, né? E tem 8 núcleos atualmente, né, setoriais, né, 2 de mulheres e o resto multissetoriais. Então, isso é muito importante. Eu diria que a marca, então, é trazer associados, é fazer a entidade crescer, não só em número, mas em qualidade, e crescer em núcleos, dar oportunidades. Eu acho que esse é o papel da entidade, dar oportunidades para quem quer. E vamos lá, a oportunidade está aí, tem quem vai aproveitar e quem não vai. Bom, aquele que não quer, a gente não tem o que fazer. Mas aquele que quer, a gente tem que trazer para dentro, né? E eu acho que isso foi... E também muitos eventos, a gente promoveu muita coisa, né? Tudo... os 85 anos da entidade exigiam isso, né? Exigiam um documentário, talvez daqui a 5 anos mais um, né? Sim. Um documentário, exigia uma rústica, exigia um passeio de carros antigos, exigia um sarau, O sarau é muita marca minha. Eu acho que o empreendedor cultural ele também tem que ser visto, tá? Porque nós temos que falar do empreendedorismo cultural, ele nunca foi olhado. E ele é um empresário cultural. Gera emprego, gera renda. O problema é que muitos têm viés político-ideológico. Vamos falar, é isso. Mas a gente tem que esquecer disso, não valorizar o potencial ideológico dele, porque isso a gente descarta, não interessa. Mas vamos valorizar ele como empresário, como empresa. E nós trouxemos, inclusive, associados deste meio, depois desse movimento. Nós somos um dos patrocinadores do 3º Festival de Cinema de Canoas, com maior orgulho. Então, são tantas coisas, sabe? Então, acho que a gente abriu a entidade, a gente conquistou associados, agora o Daltro cabe a ele, né? Tocar e fazer crescer ainda mais, botar mais fermento nessa massa, qualificar mais, e também trazer esses eventos. A gente trouxe muitos eventos políticos para cá, pessoas muito importantes. Obviamente que a gente tem que ouvir o político que acredita que a força do crescimento social é a força do crescimento econômico. Aquele que acha que empresário é bandido, é explorador, não, esse não merece estar aqui porque não merece meu respeito, né? Aquele que diz que nós exploramos, né? A gente não explora, a gente dá condições de trabalho digno, né? Porque trabalho é dignidade, né? O resto não é, o resto é para escravizar e fazer e tornar perene esse dependente do governo, né? Essa é uma política que não nos interessa, a entidade quer quem trabalhe. Né? E tanto que a gente tem um programa maravilhoso aqui do Parceiros Voluntários que forma jovens carentes, a periferia, que querem qualificar. E aí, quem dá aula para essa gente? Os nossos empresários. Vêm essas pessoas maravilhosas falarem do seu negócio, de como saiu do... Alguns saíram do nada. Sim, sim. E cresceram. E é exemplo. Então, é essa gente que a gente tem que valorizar. E esses são os empresários que estão aqui dentro. Né? Eu olho para o Gilberto, está aqui há tantos anos e agora ele tem o filhote. E o filhote foi o super mega ultra diretor, né? Porque ele estava em 3 pastas, o Guilherme Manfroi. Ele estava na comunidade, né? Que era Parceiros Voluntários, que é esse Formados para o Futuro na veia. Ele estava em comunicação e marketing, que é a área dele. Sim, né? jornalista, né? E ele estava em urbanismo, né? Na E agora hoje eu soube a notícia que ele está na área de segurança, então agora ele aceitou o convite do GR. O convite, né, do GR, né? Para compor a diretoria de vice-presidente de patrimônio de segurança pública. Segurança pública. Então, olha segurança pública e segurança privada também, né? E não, só para a Chile respirar um pouquinho ali, né? Porque a gente. Eu entrego e não paro de falar. O que a Chile está colocando, isso é a SICS, né? A SICS, cada presidente vem pavimentando o próximo presidente essas coisas, né? Então, realmente, o que a Chile falou, nós vamos buscar um número de associados, né? E realmente, né? Eu acho que até dobrou, né? O mais que dobrou. Não, em relação ao último do André, o André saiu com 331 associados, que foi um crescimento bem mais importante. De 500, né? Mais de 500, acho que 506, 507, tá? Nós vamos à busca de mais associados, isso mas agora olha a importância, né? E a responsabilidade de nós entregar, né? Para esses novos associados. Mais de 60% é o teu desafio, só que esquecer. Quanto dá? Vocês são bons de matemática aqui. 331 para 500, dá quantos por cento isso? Te vira aí, Gilberto. Isso dá 40% da Não, dá mais de 50%. Não, 40%. Não, 40%? É. Então agora o teu desafio da Altrole na mesa. Te vira 40%, mas conta comigo. Te vira, mas conta comigo. 40%. Então, isso é bastante, né?
Depois de uma enchente, gente. Sim. Então, muitas entidades encolheram. Nós crescemos. A maioria encolheu. Nós crescemos. E crescemos por quê? Pelo trabalho. Os vice-presidentes trabalham adoidadamente. 50%, 50%. Então tá. 51% é a tua meta. Tem que aumentar a meta agora. Deu a meta, dobra, né? Deu a meta. Mas é isso, é complexo. Mas que bom, né? E 19 vice-presidentes fizeram a diferença. E o Daltro agora, ele inchou a máquina. Agora é 22, né? Mas é isso, são pessoas que querem trabalhar. Nós agregando, só quem quer trabalhar. Tá agregando. E trabalhar não é que a gente vem de graça, a gente paga. A gente não está aqui de graça, a gente paga para estar aqui, é diferente. Então é só amor que explica, né? É amor. E que bom que é amor. É o associativismo. Isso. É a paixão pelo associativismo. Isso aí. Então isso é importante, nós estar junto aqui, de mãos dadas no associativismo, trazendo tudo isso, né? Com amor, né? Sem cobrar nada, sem pagar nada, né? Quer dizer, pagamos nosso almoço, pagamos o estacionamento, né? Com o nosso tempo, né? Mas isso é o que a gente gosta, né? De fazer esse desenvolvimento, acompanhar o desenvolvimento. Eu falei, eu sou canoense, eu nasci em Canoas, eu sou canoense da Gema, né? Sim, então eu quero, né, de tudo melhor na minha cidade. Eu conheci Canoas quando a linha do trem passava ali, nós tínhamos que cuidar para não atravessar o trilho, senão era atropelado E pelo tinha muitos trem, atropelamentos na época. Então olha só o que Canoas se desenvolveu, né? Então essa paixão não sai aqui, né, de dentro, a gente está... E quando chega uma oportunidade para a gente ajudar a cidade, para ajudar na cidade, Se abraça. Não, vamos lá, né? Deixa eu dar minha contribuição também, né? Não, e não é qualquer entidade, né? Desculpe e respeito a todas as outras, mas é a SIX. E por que é a SIX? Porque ela envolve indústria, comércio e serviço. Então, por isso que é tão grande e tem que ser grande, né? E os números têm que representar isso, né? Então, acho que agora buscar associados maiores, grandes empresas, é fundamental também, mas a gente olhar esse pequeno que veio, nossa, isso é muito importante, mesmo porque a maioria aqui começou bem pequeno, né? Sim. Essa é a nossa história, né? É a nossa história. Esses 80, vou falar assim, não estando na diretoria, né? E elogiar só vocês, porque achei que foi um trabalho fantástico, começou lá com o Guindânia, criando núcleos e efervescendo a entidade, né? Espero que tu consiga seguir isso, né, Dalton? E dizer que se a gente olhar assim a foto dos ex-presidentes, isso em todas as entidades, vai lá na Fiergs, vai na Soci, vai em qualquer lugar. Sempre tem várias fotos repetidas no início das associações. Que ninguém acredita, ninguém quer, é a força de 2, 3, eu não tenho aqui na memória a SIX, mas com certeza a SIX se mistura com a história de Canoas, né? Sim. E vocês têm o grande privilégio de ter tocado a entidade, vão tocar aqui, é um papel importantíssimo, porque como tu falou, é a SIX, é a pioneira, é a que... O que eu deixo assim para ti, Dalton, e para a entidade, de uma certa forma, né? Eu, muito cedo, aos 16 anos, comecei a participar em entidades, assim. E eu olhava, um gurizão, olhava aquele pessoal da DVB, da Fiergs, e a SIX tinha aqui também. E comecei a participar, assim, chegava nos cantinhos e aprendi a usar os talheres, né? Ficava olhando como é que os caras usavam o talher. Bem assim, eu estava numa reunião da DVB lá no Plaza. Como é que eu uso esse negócio? Fiquei tem mais de 2, né? Tem mais de 2 de cada lado. Um monte. E daí, assim, mas as entidades no passado, eu acho que esse é o recado para nós, enquanto entidades, né? Elas tinham uma voz política muito forte. Eu vejo que tu falaste há pouco aí. E nós precisamos cada vez mais um posicionamento político, onde principalmente está todo mundo com medo, né? Porque a nossa liberdade está sendo roubada, está sendo roubada, né? A Constituição rasgada. E, na verdade, nós temos que fazer um levante contra isso. Como nós vamos fazer, eu não sei, né? Mas é uma situação crítica. Agora eu dei uma guinada aqui, né? E lá atrás tinha o Paulo Velhinho, se for buscar na história, tinha o Rogério Valente, tinha os caras que metiam a boca no trombone, né? E talvez a gente precisa trazer essa força dos empresários, que é o que tu
fala, Chile, muito bem, que os empresários é que fazem esse motor andar. É o que gera a riqueza. É. O que gera riqueza. Se Isso aí. assim como os caminhoneiros se pararem para o Brasil, se nós mudar a linha, o foco, eles vão pedir dinheiro para campanha política, vão buscar. Não, como assim? Como assim? Olha só. Não, e o ano que vem, né, Daltro, mais um desafio. Tem uma missão. Uma Vamos das lá. missões que o Rodrigo me perguntou ali, eu falei da reforma tributária, e o outro é exatamente isso, Gilberto, que são anos de pré-eleição, né? Isso. Então a gente vai ser um palco aqui de muita gente, né, trazendo projetos, trazendo, né, o que a SICS pode contribuir nesse momento, né? E nós vamos precisar realmente de pessoas pensantes, de pessoas importantes, pessoas que têm posições firmes, né? Na questão do empreendedorismo, da livre iniciativa, né? E na própria questão tributária também, né? De poder... Não, e o Porque ano ano que vem tem eleição para governador, por exemplo, e essa questão tributária, os governadores eles passam meio de lado, né? Sim. Vão falando de outros assuntos e fica de lado. Tem que ser colocado na mesa, né? De algum Exatamente, modo, isso, né? Nós temos muitos problemas no Brasil, na cidade de Canoas, que é uma cidade industrial, comercial, muito serviço, né? Muito serviço, a maioria dos nossos 60%, associados eu acho, é dos serviço. nossos associados é serviço, né? Então, abrigamos aqui muito, né? Muitos advogados, né? Clínicas, dentistas, toda a área de serviço, né? A gente abriga aqui, né? E essa área precisa, né? Desse momento da nossa representatividade aqui na SICS, né? Então nós temos que ser palco disso aí, nós temos que ser firme, né, na questão aí de cobrar dos nossos, né, políticos ali, né, o Gilberto, essas posições firmes. E eu acredito que a gente possa, né, buscar retomar essas posições firmes, Não, né? e ter representantes da cidade, como deputados estaduais, deputados federais, porque faz toda a diferença, nós precisamos de voz ativa, nós precisamos de voz ativa. Né? Eu trabalho anos com isso, né? Cobrindo eleições e tal. Essa é uma discussão que a gente precisa fazer. A questão da saúde, a gente teve uma crise gigantesca aí dos hospitais por ter perdido o dinheiro do assistir. Não tínhamos um deputado estadual para lá na Assembleia para Canoas, que não vai funcionar. Ninguém levantou a mão lá para dizer que não dava certo. E aí, chegou uma situação aí como está colocada hoje. Não foi o único problema? Não foi o único problema. Mas é um grande problema. Poderia ajudar a evitar este, pelo menos, né? Então, a gente vai precisar fazer uma discussão de algum modo de como cidade, como queriam ser representados. Não, alguém que represente Canoas. Sim. Vamos lá, pode ser de uma cidade vizinha, pode estar aqui, estar presente, ajuda Canoas, vamos lá, mas eu preciso de alguém que esteja aqui. Isso que importa. Eu estava comentando, antes de tu chegar, que nós já tivemos 3 deputados estaduais e 3 federais. Ao mesmo tempo. É mesmo, eu não recordo disso. Tem eu não tinha nascido, eu acho. Então, eu fiz 25 mês passado, então eu devo ter nascido, eu era muito bem presidente. Eu não lembro, 13 e 13, eu não lembro. Tivemos, sim. Tá bem. E Canoas é o terceiro maior colégio eleitoral do estado. Mas não elege os seus. Mas não temos um deputado federal só hoje. É pouco para a terceira maior, que contribui na terceira posição com o número de votos no estado. Exatamente. É pouco. É muito pouco, né? E nós precisamos realmente resgatar essa questão, né? E a política é muito importante. A SICS é apartidária, nós não. Né? Mas quem defende empreendedorismo, quem defende empresário, tem que ter palco. Quem defende quem emprega, quem paga imposto, né? Com certeza nós vamos receber. Vamos ouvir, né? E vamos precisar, né, exatamente desse protagonismo aí, porque isso faz que a SICS cresça cada vez mais. Né? Mas Daltros, para te amenizar, assim, tem uma missão tua para o ano que vem, que saiu da pauta aqui, né? Mas nós temos eu vou só te lembrar. Não. Tu tens que ganhar a Copa do Mundo para nós. Desculpa, pode falar. Eu torço para que o Brasil perca, porque nessa Copa do Mundo, daí o brasileiro só foca naquilo e esquece todo o resto, que é o que querem. Então eu quero que o Brasil caia fora, desculpa, sou patriota, porque por ser patriota, eu quero que o Brasil caia fora na primeira fase. Olhando do ponto de vista estratégico para o país. Eu não quero torcer para a seleção brasileira, eu quero torcer para o Brasil, sabe? É isso, eu quero torcer para que as coisas deem certo. A gente tem que focar na eleição ano que vem, porque eu acho que é a eleição mais importante da história. Com certeza. E aí o Copa do Mundo vai ser um bom desvio, né? Vai ser
Todo Mas mundo. tá- Aí a gente vai falar de. Hoje vai ser feriado, tem jogo do futebol do Brasil, porque é isso que as pessoas se preocupam, né? Sim, de que ter o feriado, não E precisa o trabalhar ano que naquele dia. vem nós vamos ter muitos feriados, né? Sim. Vai ser o ano que mais vai ter feriado e eu acho que 45 dias de Copa do Mundo, que era 30, Olha, passou para 45. Olha, gente. Quer dizer, o ano que vem vai ser um desafio muito grande, porque quem Vamos não quer produzir, como é que a gente vai trabalhar ser um ano produzir? Como é que a gente vai fazer especial dinheiro? pra quem não quer trabalhar vai ser um ano excelente. Perfeito, perfeito. Produção isso é péssima, né? Isso aí. Mas, pessoal, o papo tá ótimo, a gente tá chegando no final do nosso horário. Eu queria primeiro agradecer a ti, né, Chile, presidente de agora, desse último período tá encerrando agora, dia 31, né? Da Altro por nos receber, Gilberto Manfroy por ter aceitado o convite para vir aqui com a gente. Prazer enorme de ter vocês aqui para esse primeiro episódio. Esperamos que a gente possa nos ver mais vezes aqui no nosso podcast. Outras pautas vão surgir. A gente vai, com certeza, continuar esses assuntos. Tiveram sugestões aqui, inclusive, de convidados. A gente vai. Agora vamos tocar. Muito obrigado a todos vocês. Te agradeço aí, né, Rodrigo, tu e o Marco, né, ter escolhido a Six aqui, né, essa sala especial de podcast, patrocinado pelo nosso, né, patrocinador STV aqui também. E eu tenho certeza que a Aldeia Cast vai ser um sucesso. Obrigado. Conte sempre com a gente, né? Nós temos, que nem a Chile falou, 22 vice-presidentes, cada um mais especial com o outro. Pode colaborar, né, em cada podcast que tu fizer, conta com a gente. São especialistas na sua área, né? Então eu tenho certeza que vai também engrandecer, né, esse grande projeto que vocês estão iniciando aí. Obrigado, obrigado. Da minha parte, só quero agradecer e desejar, assim, ao Aldeia Cast muito sucesso, né? Para mim foi uma honra receber o convite, né? E espero ter contribuído com algumas Com ideias, certeza. no meio de tantas que precisam ser colocadas em prática. Claro. Aldeia Cast na Six Canoas tem tudo a ver, né? Sim. Olha só, que coisa. Então, é um programa aqui na casa, feita por associados, né? Que vão trazer notícias boas, né? Vão divulgar coisas boas da cidade. Porque a gente precisa disso. Claro que a gente tem que falar de problemas buscando solução, né? Porque falar por falar de problema perdeu tempo. Mas falar de problema focando na solução ou falar de coisas boas que acontecem na cidade. Ontem nós recebemos, só para encerrar, a delegada Marcela de Esteio e representando o delegado Cristiano, que não pôde comparecer, o tenente-coronel Ivan, trazendo números que a cidade de Canoas alcançou índices considerados pela ONU como cidades seguras. Isso nós temos que discutir. Olha que bom isso. Números históricos, nunca a cidade, os seus números apontaram uma cidade tão segura. Obviamente que é o que a gente, não é a sensação que a gente tem, mas são os que os números trazem. Então, é isso também a notícia boa. Nós temos que trazer notícia boa. É isso, né? Então, isso. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Muito obrigado. Fechou.